Bom dia, povo de Deus, que Deus abençoe todos. Estou aqui com o meu café prontinho, pronto já para daqui a pouquinho tomar esse café e sair lá para o sítio para começar mais um dia de atividade, né? Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E hoje, sexta-feira, 29 de agosto de 2025, hoje vai ser o último dia lá no sítio, né? Depois de dar uma descansada, eu vou ficar 15 dias sem ir no sítio depois. Tirar uns 15 dias aí para dar uma descansada, 15 dias de férias, graças a Deus, dar uma descansada para depois retornar, né? Então, hoje vai ser o último dia então que eu vou estar trabalhando lá no sítio, mostrando as atividades. Depois eu vou ficar 15 dias então afastado, dando uma descansada, tá bom? Mas eu quero deixar aqui uma palavra de Deus, né, antes de sair para o trabalho. Quero falar um pouquinho de Jesus Cristo aqui nesta manhã. Jesus, ele é o nosso Salvador, ele é tudo que nós precisamos. Eu quero deixar uma palavra que está lá em Lucas, que fala, Jesus ele nos dá um exemplo, né, de quem acredita nele e quem ouve as palavras dele e pratica, quem não pratica. Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesus diz assim para nós nesta manhã: E por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que vos digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa, cavou, abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com impacto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava bem fundada na rocha. Então, Jesus aqui está nos dando um exemplo, ele está nos ensinando que ele é a rocha, né? Ele está dizendo assim, ó, tu ouve as minhas palavras, você que ouve as minhas palavras e pratica, você está na rocha, essa rocha sou eu. Jesus está dizendo que ele é a rocha, ele está fazendo essa comparação. Então ele está fazendo essa comparação para nós entender que aquele homem que abriu, né? Porque quando você vai construir uma casa, você tem que abrir, achar o lugar firme e começar o alicerce lá embaixo, né? Na rocha mesmo, no lugar firme. E ele está comparando. E depois ele faz outra comparação àquele que ouve e não pratica, né? Aí ele diz assim, ó, mas os que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre areia, né? Sem alicerce, a qual bateu com impacto a corrente e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Então olha o que Jesus está nos ensinando nesta manhã, para mim e para você aqui nessa parábola, né? Você tem dado ouvido à voz de Jesus? Você tem acreditado em Jesus Cristo? Porque é isso que ele está dizendo, ó, se vocês ouvem, vocês acreditam, vocês obedecem aquilo que eu ensino, aquilo que eu peço para vocês fazer, então a casa de vocês, a vida de vocês estão sobre a rocha. Então a nossa vida está em Cristo. Porque você ouve os mandamentos, os ensinamentos de Jesus e você pratica. Mas quando aquela pessoa que ouve, ela até sabe, ela conhece tudo, ela conhece a Bíblia, ela conhece Jesus, ela sabe o que Jesus quer que ela faça, mas ela não faz. Então aí Jesus está dizendo, olha, então vocês ouvem a minha palavra, mas vocês não obedecem nada do que eu estou dizendo. Quando vier a tempestade, quando vier, né, quando vier as lutas, vai cair. Por que cair? Por que vai cair? Como ele diz aqui, foi grande a ruína daquela casa, porque estava sobre areia. A pessoa só ouvia falar de Cristo, ouvia os mandamentos, mas não obedecia. Então é importante nós obedecer os mandamentos de Jesus, não ensinamentos de homens de religião, não, de Jesus Cristo. Você sabe, né, você conhece. O que Jesus Cristo quer que a gente faça? Que a gente obedeça os mandamentos dele, que a gente acredite nele. Você crê em Jesus Cristo? Você crê no poder de Jesus Cristo? Você acredita que Jesus Cristo ele veio, ele foi enviado por Deus, ele é o Filho de Deus? Você acredita? Então, se você acredita e confia, quando vier as dificuldades, você vai estar, a sua casa estará construída sobre a rocha. Então, os problemas não vão te derrubar. As adversidades desta vida não vai te derrubar. Por quê? Porque tu está em Cristo, meu irmão, minha irmã. Você está em Cristo e você confia nele. Nós precisamos confiar em Jesus de todo o nosso coração. Não é só em palavras. Você precisa acreditar e confiar que ele é poderoso, que ele é o Filho de Deus e ele foi enviado com um propósito desse mundo. Deus enviou o seu Filho amado, Jesus veio e ele é a nossa rocha. Esta manhã eu quero deixar esta palavra para você, para a nossa meditação. Por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que vos digo? Qualquer que venha a mim
e ouve as minhas palavras e observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então ele está dando um exemplo, né? É semelhante a um homem que edificou a casa, cavou, abriu bem fundo o alicerce e pôs aquele alicerce sobre a rocha. Então, vindo a enchente, bateu com impacto contra aquela casa, mas não pôde abalar. Ele está dizendo, olha, vai vir problema na tua vida. Né? Enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, eu e você, nós vamos enfrentar os problemas, as adversidades. Mas se nós estiver em Cristo, nós vamos aguentar. Entendeu? Se você estiver em Cristo, que é a rocha, você vai suportar. Porque Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar. Ele vai te dar força. Agora, se você ouve e não tiver nele, aí vai ser grande, aí vai ser como aquele homem que construiu a casa sobre areia. Qualquer probleminha você vai se desanimar, você vai se desesperar, você vai entrar em desespero. Você está entendendo a palavra nesta manhã? Eu quero deixar esta palavra então e fazer a oração do Pai Nosso. Creia em Cristo. Creia que Ele é a tua rocha, meu irmão. Ele é a nossa rocha. E nós temos que estar nele, ligado, ouvir a palavra dele e colocar em prática. Se ele está dizendo para você perdoar, você perdoa. Jesus está mandando, você tem que perdoar. Se Jesus está mandando você amar o teu próximo, você tem que amar. Fazer os mandamentos de Jesus. Obedecer. Não adianta eu falar de Jesus para você e não obedecer nada. Entendeu? Agora, se eu obedecer, eu vou estar na rocha. E essa rocha é Cristo. Tá bom? Vamos lá, então. Essa oração é Ele que nos ensina também. O Pai Nosso. Por isso que eu faço essa oração todos os dias. Porque Jesus nos ensina a orar assim. Tá bom? Vamos orar, então? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos que vamos, então, não dá para se encolher muito, fiquem todos com Deus. Já saindo, então, daqui a pouquinho para ir lá no sítio, começar as atividades, e como eu falei para vocês, hoje, o último dia lá no sítio, depois eu vou ficar 15 dias, então, sem ir lá no sítio para dar uma descansada. Fiquem com Deus, vamos que vamos. Não dá para se encolher muito, não. Eita glória.